Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Amém. Glória a Deus pela sua vida estar aqui hoje. Nós vamos cultuar o Senhor. Nós vamos começar o nosso momento de adoração. Amém. Eu quero convidar você a se concentrar agora nesse momento de adoração. Sei que você ama muito conversar, é maravilhoso conversar com seu irmão, comunhão, né? Glória a Deus. Está com saudade dele, né? Olha só que bênção. Mas agora a gente tem que inclinar o nosso coração somente para Cristo. Amém? Nós vamos aqui adorar o Senhor. Eu quero convidar você a entregar tudo que você está sentindo, os pensamentos, tudo aquilo que está prendendo a sua mente aí agora. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos. Eu quero fazer uma oração com você. Amém? Fecha teus olhos aí. Amém? Vamos lá. Começa a falar com Deus aí. Começa você a falar com Deus. Começa você a falar com Deus. Vamos lá. Senhor, eu te amo, Jesus. Pai, eu vim aqui te adorar. Eu vim aqui buscar a tua presença. Eu não estou sentindo a tua presença na minha casa. Senhor, eu vim aqui te adorar hoje, Pai. Eu vim aqui me entregar na tua presença. Eu quero sentir o fogo do Espírito que está se apagando. Fale com Ele, seja sincero. Comece a falar com Ele. A oração, ela é uma adoração. Então adore o Senhor. Jesus, eu te amo, Pai. O Senhor é maravilhoso. Santo, 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 santo. Adore. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, porque nós podemos te exaltar e te louvar, Jesus. Pai, que o Senhor seja o centro agora, Pai, desse lugar. Que o céu venha tocar a terra, Pai, em nome de Jesus. E esses corações venham ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus. Pai, leva a nossa adoração agora, Pai. Que a nossa mente agora venha ser totalmente, Pai, tomada pelo Teu Espírito. Seus pensamentos e as outras coisas fiquem longe daqui, mas que só tenha espaço para o Seu Espírito Santo, para a Tua glória, Pai. Para o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir. Em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, aleluia. Você pode começar com as suas palmas assim? Buscando por proteção, minha alma cansada desfalecer. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou, me falou que sozinho eu não estou. Me levantou e transformou meus pés na rocha, Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Posso negar o que eu vi, minha escolha é crer, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei a salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, encontrei. Levantou e transformou meus pés na rocha, Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador,
Perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Levantou, transformou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, mas eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia. Todos os dias vamos declarar a bondade do nosso Deus, porque Ele é bom em todo o tempo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo. Nós te agradecemos, Senhor. Continue adorando. Adore, adore. Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração você pode dizer: em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
ti, Senhor. É só o que temos. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Aplauda Ele, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória a Ele. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Tu és Deus, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Entregamos aqui diante de Ti as nossas vidas, Pai. Santo, 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 adore. Diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Rei dos reis, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach.
Não há outro Deus maior do que ti, Jesus. Não há nome maior do que o teu, Jesus. Santo, 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 santo. Adore, adore, adore. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Então pode entrar, Jesus. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, Maranata. Te adoramos. Você pode dizer: tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo. Diga pra ele que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado.
vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, adore, adore, sinta a presença dele. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Rei. E mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Então vem mais uma vez, vem, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Então pede pra ele ferir teu coração. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Levante a sua voz e cante. Fere meu coração, fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha.
diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Então fere, cante. E fere meu coração. Peça pra Ele, Jesus. E fere meu coração com uma ferida de sede. Nós precisamos, ensina-nos a clamar e a suplicar até. Oh, fere. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. E fere meu coração com uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Até eu vou gastar. Sinta a presença. Sinta essa presença. Não pare de clamar. Se você está sentindo, não pare de clamar. Se as suas lágrimas é o seu clamor, então não pare, não pare, não pare. Deixe que role as lágrimas. Senhor, fere o coração de cada um aqui, para que tenha dependência do Senhor, para que o fogo se acenda, para que venha avivamento nessa igreja, para que queime, Senhor, os corações desse altar. Oh, clame por Ele, até eu vou clamar, Jesus, eu vou clamar, eu vou gritar pelo Teu nome, eu vou suplicar com lágrimas de súplicas, adore o Senhor, deixa Ele curar você. Deus quer curar o seu coração nessa noite. Ele cura a depressão, Ele cura a solidão, o medo, diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia! Santo, Santo! Te adoramos, Senhor. Seja exaltado o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Amém. Podem estar sentados, meus amados irmãos. Que alegria estarmos nesta noite celebrando na presença do Senhor. Hoje nós teremos a liturgia um pouquinho diferente do nosso culto. Os irmãos sabem que hoje nós estamos comemorando o aniversário do nosso pastor. Hoje será um culto onde nós estamos celebrando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também estamos agradecendo a Deus pela vida do pastor Leandro, que com muita alegria é o meu filho. Né, Rose? É o nosso filho. Com muita alegria, tenho prazer, digamos assim, não
gosto muito dessa palavra orgulho, mas tenho orgulho em dizer que é nosso filho. E eu louvo a Deus pela vida dele e pela vida desta igreja que hoje, juntos, nós estamos comemorando, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ele. Amém, amados? Amém. Então a liturgia do culto será um pouquinho diferente. Ele já estava tirando a guitarrinha ali para vir dar sequência no culto. Ficou meio assim, né? Porque ele não sabia de nada. Mas é assim, hoje é o seu dia de ficar só desfrutando das bênçãos. Amém? Graças a Deus. Nós vamos apresentar os irmãos que estão conosco nessa noite. Visitante, Ronald, Eliane e Jennifer. Onde estão? Onde estão? Onde estão? O Ronald, Eliana e Jefferson, melhor. Onde estão? Faz assim para mim ver vocês. Ah, estão aqui. Graças a Deus. Vocês já sabem o que tem que fazer, né? Aproveitando agora o momento Connect, como o pastor sempre faz, levanta do seu lugar, dá um grude nos irmãos aí, os irmãos que estão nos visitando, os irmãos que faz tempo que você não vê, o irmão que você sente prazer em estar lá dando um abraço nele, faz isso neste momento e agradece a Deus pela vida dele, agradece a Deus por estarmos aqui, né? Lá na galeria, os irmãos estão na galeria, que Deus abençoe a vida de cada um. Tem alguém que está na galeria aí? Levanta a mão aí para nós estarmos vendo. Aí, irmãos, dá um grude nesse casal aí abençoado que está aqui conosco nessa noite. Muito bom estarmos celebrando na presença do Senhor, né? Temos aqui aniversariantes. Glória a Deus. Deixa os irmãos terminar esse momento Connect aí. Vocês não tocaram nada? Deixa para lá, agora já passou, né? Deixa para outra oportunidade. Muito bom, é sempre bom tê-los, irmãos. Sintam-se abraçados, sintam-se bem-vindos, sintam-se bem recebidos na casa do Senhor. Essa casa é de vocês, amém? Essa casa é de vocês, a casa do Senhor é a nossa casa. Aniversariantes do mês, ou do dia, ou da semana, temos o pastor Leandro. Temos o pastor Leandro. Eita glória! Temos também uma outra pessoa muito abençoada, a vozinha. Ô glória! A vozinha, Deus abençoe a vozinha. E a irmã Tereza. Não é irmã Tereza? A vozinha, a irmã Tereza. É a Terezinha vó. Ô glória! Então é Terezinha vó. É bênção, irmãos. Graças a Deus pela vida da irmã. Alguém ora por ela aí. Depois nós estaremos orando pelo pastor Leandro. Depois no final do culto, tá bom, meus amados? Então esses são os nossos irmãos que estão visitantes, os avisos. Eu quero agora orar pelos irmãos que vão ofertar, dizimar na casa do Senhor. Você tem a liberdade de trazer seu dízimo, sua oferta. Os irmãos estarão colocando aqui o gasofilaço e em seguida nós já estaremos liberando as crianças para descer, tá bom? Nosso tempo hoje é bem abençoado. Nós vamos tentar fazer o mais rápido possível as coisas que nós vamos ter que fazer, mas o Senhor certamente nos dará graça para fazer isso. Quero orar por vocês que têm o prazer de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Esta adoração é uma adoração especial também, porque o Senhor vê aqueles que de coração contribuem na obra dele. Eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos, que sente o prazer, a alegria de contribuir na tua casa, Senhor. Os teus filhos que vão estar depositando agora no gasofilaço, Senhor, a sua oferta, o seu dízimo. Os irmãos que estarão fazendo via Pix, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles. Os irmãos que estarão fazendo de uma outra forma, que o Senhor abençoe, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Senhor, eu peço que provê, Senhor, na saúde deles, provê na área financeira, Senhor, provê em todas as áreas da vida, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja adorado. Eu peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor.
crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Você mudou minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem um casal ali que acho que não foi apresentado. Um irmão ali, uma irmã do lado ali. Levanta a mão assim, vocês que estão aí, ó. São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço nos irmãos aí, né? Esteja abraçando os irmãos aí, dizendo a eles que eles são sempre bem-vindos na casa do Senhor. Eu quero orar pelas crianças, liberar as crianças. Em seguida já estaremos entrando na parte da ministração da palavra nessa noite, né? Vamos orar pelas crianças. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa as crianças que estarão descendo, Senhor, estarão ali nas salas, junto com as professoras. Abençoa as professoras, guarda, Senhor, livre de todo mal. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco em um assunto que talvez ninguém nunca ministrou aqui, mas é um assunto um tanto importante. Como nós estamos hoje em um culto de adoração ao Senhor Jesus, mas também com o projeto de estarmos homenageando o nosso pastor, eu peço aos irmãos que estejam atentos com relação a essa ministração. Eu quero ler com os irmãos um texto bíblico na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, eu vou ler um versículo só, um verso só, e depois nós estaremos voltando a esse texto e comentando alguns assuntos que são pertinentes ao dia de hoje, ao assunto que nós estamos tratando hoje. O verso de número 11 vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vou repetir. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, mais uma vez estou aqui, Senhor, na Tua presença, fazendo uso da Tua palavra. Pai amado, que o Senhor venha tomar a minha mente, tomar o meu coração e fazer, Senhor, segundo a Tua vontade, tudo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Me ajuda, Senhor, a expor para que a Tua igreja seja abençoada, para que o Teu povo seja, ó Deus, de uma certa forma alcançado. Pai, eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar em um tema específico. Esse tema é o pastor, tá? O tema da nossa ministração hoje é o pastor. Parece que nós estamos cultuando ao pastor Leandro. Não é isso. Vocês vão entender o enredo deste sermão e onde nós vamos concluir. E eu quero que os irmãos estejam atentos. Nós vamos fazer uma viagem pela Bíblia, pelo contexto histórico bíblico de uma forma geral e trazer aos irmãos um conhecimento relacionado ao pastoreio, né?
A figura do pastor, ela é uma figura antiga, dos tempos antigos. Desde os tempos primórdios, nós já vimos a figura do pastor, né? Como que essa figura do pastor era vista nos tempos primórdios? No início de tudo, a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 4, versículo de número 2, 1 e 2, que Adão, ele conheceu a sua esposa e ela deu à luz a um filho e chamou o nome de Caim. Versículo 2, ele conheceu ela de novo e ela concebeu e deu à luz a um filho chamado Abel. E aí a Bíblia vai dizer que este era pastor de ovelhas. Então, o termo pastor, ele era atribuído a pessoas que cuidavam de gado e ovelhas. Geralmente esse termo pastor era atribuído a pessoas que cuidavam de gados e de ovelha. No contexto, em tratando do ser humano, em tratando da nossa vida como ser humano, de criação de Deus, Deus sempre cuidou dos seres humanos. Isso foi assim nos dias de Noé, antes e pós-dilúvio. Deus cuidou da vida de Noé na sua totalidade. Então, em se tratando do ser humano, quem era o pastor dos homens? Quem era o pastor dos homens? O próprio Deus, não é isso? O próprio Deus era o pastor dos homens. Então, nós vemos isso também nos tempos de Abraão, né? Nos tempos de Abraão, nos tempos de Isaac, nos tempos de Jacó, nós vemos Deus cuidando dos mínimos detalhes. Deus trabalhando em prol daquela geração, da geração de Abraão, que Deus disse para ele: olha, você sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus sempre apacentando Abraão e toda a sua família, e todas as pessoas que estavam com ele. Entendido até aqui, irmãos? Então, a gente observa que nesse contexto, Abraão foi cuidado por Deus. Jacó, na sequência, Isaac na sequência, também foi cuidado por Deus. Tanto é que ele casou com uma mulher que era estéril, não é isso? Ele casou com uma mulher que era estéril, não tinha condições de dar à luz. E Deus deu a ela não só um, mas dois. Deus deu a ela 2 filhos, e eram gêmeos. E dela nasceu Isaac e Jacó. Ou melhor, nasceu Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Dela nasceu Esaú e Jacó. Então nasceu os 2. E nós vemos Deus cuidando de Jacó. Deus cuidando de Jacó em toda a sua trajetória. E Jacó foi cuidado por Deus de uma forma especial, que quando parecia que tudo estava perdido, Deus deu um jeito, não é isso? Deus deu um jeito. Deus salvou a nação de Israel nos dias de Jacó, né? Como os irmãos conhecem a história de José, Deus salvou a nação de Israel nos tempos de Jacó. Mas pastor, era grande a nação de Israel? Não. Quantos eram? 73 pessoas, 70 pessoas que desceram para o Egito. A Bíblia diz que desceram 70 pessoas para o Egito, mas os filhos de José que estavam lá, 72 pessoas. Entende isso, irmãos? Então Deus cuidou. E aí, Deus cuida também nos dias de Moisés. Quando Moisés sai do Egito, a Bíblia diz que sai de lá quase 600 mil homens. Ô pastor, mas não desceu 70? Pois é, o cuidado de Deus é tão bom, o cuidado de Deus é tão especial, que Ele faz multiplicar. Deus multiplica e faz com que tudo seja abençoado por Ele. Então Deus cuidou muito bem dessa situação nos dias desses homens, né? Nos dias desses homens, Deus cuidou muito bem dessa situação. E foi assim que Deus cuidou. Mas eu volto a dizer aqui, meus amados irmãos, eu volto a dizer que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E foi assim também no grande dia, no dia do grande profeta Samuel. Do grande profeta Samuel foi assim também, em que Deus cuidou do profeta Samuel e cuidou de tudo que estava sob o seu controle. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. E nos dias de Samuel, nos dias do profeta Samuel, Davi, ele chega a dizer no Salmo 23,
o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo que ter o Senhor como pastor, não tem necessidade de mais nada, meus amados irmãos. Nós não temos necessidade de mais nada, porque Ele cuida de todas as coisas, tudo está sob o cuidado de Deus. Deus, nessa ocasião, Ele era o pastor, o grande pastor, o pastor por excelência. Era Ele que comandava toda a nação de Israel. Ele comandava mais do que anteriormente, porque agora Deus agia de forma direta, usando um profeta, usando um sacerdote, usando um juiz. Então Deus trabalhava dessa maneira. E agora, meus amados irmãos, o povo de Israel pede um rei. O povo de Israel pede um rei. Isso no capítulo 8, versículos 6 e 7 de 1 Samuel. Diz que o povo pede um rei. E diz que essa palavra, eu vou ler com os irmãos o texto. Diz que esta palavra não foi agradável aos ouvidos de Samuel. Versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo. Versículo de número 6, melhor. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fiz desde o dia em que o tirei da terra do Egito até hoje, para a mim me deixar, pois a mim me deixou, e outros deuses serviu, assim também o fez a ti. Então o povo rejeitou a Deus, que realmente estava sendo o pastor por excelência. O povo rejeitou a Deus e pediu um rei humano. E aí o profeta Jeremias vai dizer que Deus estava tratando os pastores maus, os maus pastores. Deus estava tratando os maus pastores, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Lá no capítulo 23, versículo 1 a 4. Jeremias capítulo 23, versículo 1 a 4. Vai dizer assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentaram o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade do vosso coração, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, e das terras para onde os tivestes afugentado, eu farei voltar ao seu aprisco, serão fecundos e multiplicarão. Veja bem o texto do versículo de número 4. Levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Esse texto está dizendo que quando o povo de Israel rejeita Deus como sendo o seu pastor e pede um rei, esse texto está dizendo que os reis e os sacerdotes, os líderes, assumiram o papel de pastor sobre o povo de Israel. Não sei se os irmãos estão entendendo isso. Amém, irmãos? Então os líderes, quem eram os líderes? Os sacerdotes e os reis. Eles assumiram o papel de pastorear o povo de Israel nessa ocasião. E aí Jeremias vai dizer que eles eram pastores maus, porque eles simplesmente agiam de má fé. Eles aproveitavam as pessoas de destaque, e as pessoas mais simples eles deixavam perecer.
Eles não eram pastores que cuidavam do rebanho como Deus cuidava. Deus não olha para A e para B, Ele olha para você, Ele quer apacentar você. Seja você rico, seja você pobre, seja você bonito, seja você não bonito, seja você de qualquer forma que você for, Deus quer apacentar você. A intenção de Deus era apacentar a nação de Israel, e não simplesmente A e B. E aqui nós encontramos o profeta Jeremias falando sobre os pastores maus. Mas aqui tem uma promessa nesse texto. O versículo de número 4, ele vai dizer assim, que Ele, Deus, levantará pastores, levantará pastores, né? Ele mesmo levantará pastores, que apacente o rebanho, que cuida do rebanho. E aí quando a gente olha para João capítulo 10, versículo 11, nós observamos Jesus dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas ovelhas. Mas Deus não estava falando de Jesus, mas Jesus se apresenta em primeira circunstância como o bom pastor, aquele que dará vida pelas ovelhas. Jesus fez esse papel importante. Ele veio, reuniu novamente o povo que estava longe, o povo que estava distante, o povo que quiseram se aproximar dele. Ele deu, digamos assim, o pontapé inicial, não é isso? Ele fez o início de tudo. Ele criou tudo. Ele se apresenta, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas quando a gente vai para o capítulo 21 de João, a gente vê Jesus chamando Pedro, fala, Pedro, vem cá. Pedro, vem aqui. Pedro, tu me amas? A gente vai para o capítulo 21 de João. Capítulo 21, versículo de número 15 a 17. Jesus chega para João e fala assim, para Pedro, e fala assim, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Aí Jesus fala assim, tu me ama mais do que esses? Sim, Senhor, te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus diz para ele assim, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo cumprir a profecia do profeta Jeremias, que levantaria pastores, não é isso? Jesus está fazendo cumprir a profecia do profeta Jeremias. Deus disse que levantaria profeta, e agora Jesus olha para Pedro e fala assim, você me ama, Pedro? Sim, te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus olha para ele de novo, você me ama, Pedro, de verdade? Sim, te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro ficou triste na terceira vez, porque Pedro, ele não entendeu o que Jesus estava falando. Jesus estava perguntando, Pedro, tu me ama com amor sacrificial, a ponto de gastar a sua vida? Gastar a sua vida? Acho que só a Mara entendeu. A ponto de gastar a sua vida? Você me ama, Pedro, a ponto de gastar a sua vida? Pedro, Senhor, tu sabe que eu te amo. E ficou triste. Então, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Cumprindo exatamente essa profecia do profeta Jeremias, que levantaria pastores. Pastores humanos. Pastores que sentem o que você sente. Pastores que sabem onde você está sentindo a dor. Mas espera aí que a gente chega lá daqui a pouco, tá? Por enquanto eu estou falando desse lado, mas depois vai ter o outro. Pastores que sentem o que você sente, meu irmão. Ele olha para você. Acho que vocês não entendem a vida de um pastor. Eu vou já dar uma pincelada aqui, daqui a pouco a gente fala mais. O pastor olha para o rosto de um de vocês e fala assim, tem problema ali. Sabe por quê, irmãos? Porque o pastor conhece vocês. Eu pastoreei quase 25 anos. E eu olhava para uma ovelha assim e falava, ela tem alguma coisa errada. Não, pastor, não tem. O que é? Abriu o coração. Tinha coisa errada. Um sentimento, uma amargura, uma tristeza. Alguma coisa estava incomodando. E o pastor conhece, irmãos. Não adianta.
O pastor conhece o seu sorriso, o pastor conhece o seu semblante caído, o pastor conhece o seu olhar. O pastor conhece, irmãos, a menos que ele não esteja atento. Mas eu duvido um pastor que cuida de um rebanho como esse, viu? Duvido ele não esteja atento. Vou contar aqui um negócio para vocês quentinho. Tanto é que quando eu fiz as apresentações, ele tocando guitarra, ele, vem cá. E aquele casal lá, não foi apresentado? Vocês viram como o pastor vê? Vocês prestaram atenção como o pastor observa? Exatamente, é isso aqui que acontece. E o pastor vê, irmãos. E aí, Jesus chama pastores humanos. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. E aí Paulo vem. Voltando para o texto, Paulo vem. Paulo vem lá em Efésios capítulo 4. Olha o que ele diz. Rogo-vos, irmãos, eu prisioneiro do Senhor. Versículo 1, tá, que eu estou lendo. Eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamados. Paulo estava falando aqui, irmãos, não era só para os irmãos. Paulo estava falando para obreiros. Vocação com que foste chamados. Todo cristão é chamado e vocacionado para adorar ao Senhor, não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Todo mundo é pastor? Mas tem uma vocação. Então você tem que estar atento a essa vocação com que fosse chamado. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa parte aqui, Paulo chutou a canela, irmão. Paulo foi muito além, quando ele diz, com toda humildade e mansidão. Ainda não são as características do pastor, tá? Calma, a gente chega lá. Confesso, prometo aos irmãos que eu não vou demorar tanto. Mas Paulo começa a dizer isso aqui para a igreja, falando da unidade da fé. Esforçando-vos diligentemente por perseverar, por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui ele está abraçando a congregação. Mas o pastor está nesse meio. O pastor está aqui. Pastor, mas espera aí, o senhor está falando que o pastor está aí. Irmãos, antes de ser pastor, nós temos que ser ovelhas. Antes de ser pastor, nós temos que ser ovelha. Ainda que temos que apacentar vocês, mas nós temos um pastor acima de nós. Humanamente falando, o pastor Roberto. E depois do pastor Roberto, o pastor... fugiu o nome dele. Jair Lara, é o pastor presidente agora. E acima do pastor Jair Lara, nós temos o supremo pastor. O pastor por excelência. Vocês viram como funciona a hierarquia? É assim que funciona. E nós não podemos fazer nada se de lá não vier. Nenhum pastor pode fazer nada se de lá não vier. Se o pastor por excelência não nos der o aval. Se fizermos, podemos nos envolver em situações bem difíceis. Mas o texto continua. E a graça
foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e condenou-os, e concedeu dons aos homens. Então, por isso, quando ele subiu às alturas, quando ele foi assunto ao céu após morrer, e ficar 40 dias com os homens após a sua ressurreição, diz que ele foi assunto aos céus, ele foi levado aos céus. Mas ele deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Pastor, mas que propósito é esse? Calma, a gente chega lá, daqui a pouco a gente vê o propósito. Mas ele deu dons aos homens. Tem pessoas que têm dons de louvar, dom de tocar, ou talentos, como queira, dom natural, talento, não sei qual, mas só sei que é algo proveniente de quem? Dele. Seja talento, seja dom natural, seja o que for, é proveniente dele, a sabedoria é dele, ele é dono do saber, dele procede, dele emana toda a sabedoria. Nós não temos sabedoria de nós mesmos, toda a sabedoria que possivelmente tivermos emana dele. Ele é a fonte do saber. Aleluia. E é ele que dá dons aos homens. Glória a Deus. Ora, o que quer dizer subiu? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu, para receber, ou para encher todas as coisas. Aqui os irmãos observam que ele está falando de uma pessoa específica. De quem ele está falando especificamente? De Jesus. Ele está falando especificamente de Jesus. Ele que morreu, ele que desceu, mas ele também subiu. E aí, quando Jesus disse isso, quando Paulo disse isso, Paulo escreve que ele mesmo, ele mesmo, foi ele mesmo que deu, não foi outra pessoa. Ele mesmo concedeu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas e outros a pastores. Então foi ele que me constituiu pastor. Foi ele que constituiu o pastor Leandro a pastor. Se eu quisesse chegar e convencer o pastor Davi, consagra meu filho a pastor, ou pastor presidente do Presnorp, que era o pastor Lael, eu estaria cometendo um grande erro. Mas foi o próprio Jesus. E sabe, se eu fizesse isso não iria dar certo, porque eu estava querendo que ele estivesse num lugar que ele não deveria estar. Mas quando Jesus coloca, irmão, não tem para ninguém, as coisas fluem e dão certo, porque ele colocou no lugar certo para fazer a coisa certa. E o desenrolar de tudo isso é bênção. É bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, eu quero entrar numa outra parte agora, para falar das características de um pastor. Até aqui eu disse que o primeiro pastor que nós encontramos na Bíblia era o pastor de ovelhas, não é isso? Abel. Depois nós encontramos reis e sacerdotes servindo como pastor, servindo como guias, pastoreando o povo de Israel. Depois nós encontramos o próprio Jesus se apresentando como pastor por excelência. Estou fazendo um resumo até aqui. Pastor por excelência. E depois o próprio Jesus chama pessoas e designa pessoas ao pastoreio. Ele designa pessoas
ao pastoreio, o próprio Jesus. E aí nós encontramos aqui características do pastor. A primeira característica que eu quero falar de um pastor é caráter cristocêntrico. Deve ser irrepreensível, sóbrio, respeitável, hospitaleiro, não briguento, não cobiçoso, pacífico e equilibrado. Primeira característica de um pastor. Isso está na Bíblia, depois eu vou dar o endereço para vocês, tá? Depois que eu terminar, eu dou o endereço para vocês de onde está na Bíblia. São características que precisa ter um pastor. Se ele não tiver essas características, vai ter problemas. Vai ter problemas. Conheci pastores que olhavam para a igreja assim: irmão, você não está satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa. O que vocês acham? Equilibrado? Não. Não é. Porque a ovelha, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da ovelha, mas a ovelha é uma bênção. Mas ela precisa de alguns cuidados. Precisa de alguns cuidados. E o pastor precisa ter essas características. Segunda, aptidão para ensinar e liderar. Aptidão para ensinar e liderar. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem é liderar. É liderar. É ser líder de alguma coisa. Se você é líder numa empresa, você tem problemas. Às vezes, um ou dois dos seus liderados quer fazer casinha para você. É. Às vezes, um ou dois dos seus liderados costuma querer fazer casinha para você. E aí você tem problema. Pastor, na igreja não tem isso, não. Quem está na igreja, irmãos? Eu. Seres humanos estamos na igreja. Temos problemas, temos dificuldades. Às vezes problemas de relacionamentos. Às vezes problemas de outra natureza, mas temos problemas. E como resolver esses problemas? Tentando conversar olho a olho, tete a tete. Se eu tenho um problema com o irmão, eu não vou citar o nome dele, mas ele está olhando para mim. Eu tenho que chegar nele e falar: ô meu brother, é o seguinte, está acontecendo assim, 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 e eu tô meio chateadão com você. E como é que a gente resolve isso? Ah, é assim, 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 então vamos resolver. Dá um grude um no outro e lava o coração de verdade, irmão. Limpa e tira todas as teias de aranha, todas as pulgas que estão lá, todos os carrapatos que estão lá grudados. Tira tudo e limpa tudo. Aí a bênção do Senhor vai entrar na minha casa e na casa dele. É assim que funciona. Assim que funciona. Então liderar não é fácil. Aptidão para ensinar e liderar. Capacidade de comunicar verdades bíblicas com clareza. É o que eu estou tentando fazer para os irmãos. Dizer verdades bíblicas mais claras, para que ninguém saia daqui dizendo: o pastor falou coisa lá que, ó, eu não sei não, hein? Eu acho que mais claro do que eu estou sendo aqui, irmão, vai ser difícil. Mas precisa ser claro naquilo que ele está falando. Existem palavras, existem assuntos que eles são dúbios, eles dão dupla interpretação. Mas eu tomo cuidado de, às vezes, quando eu falar uma palavra que eu vejo que vai dar uma dupla interpretação, eu já falo a outra para tentar matar a serpente no ninho. Porque senão o negócio fica estreito, irmão. O pastor falou. O pastor falou. Pois é. Então tem que ensinar com clareza, ensinar a doutrina e guiar a igreja com sabedoria e discernimento e mansidão. Então essa é a segunda característica do pastor. Segunda característica.
Agora você segura aí, tá, ovelhas? Coração de servo e cuidador. Coração de servo e cuidador. Irmão, você quer saber uma coisa? Você quer saber de uma coisa difícil de cuidar? É a ovelha. A ovelha é manhosa, irmão. A ovelha é manhosa. Não estou falando de vocês, não. Estou falando ovelha de verdade. Mas ela é manhosa, irmãos. Ela é manhosa. A ovelha é de verdade. Eu estou falando do bichinho, do animal. Mas depois eu faço uma conjectura aí, está tudo certo. Ela é manhosa, irmão. Ela vai, um jeitinho, aquele jeitinho cabecinha baixa. É meio ceguinha, sabe? E vai, e o pastor tem que estar cuidando para levar numa água cristalina, num pasto verdejante. Ela vai meio ceguinha. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Tem no meio dessas ovelhas uma ovelhinha que é meio danadinha. Tem sempre uma ovelhinha que quer fugir. Ela sempre quer fugir. E aí, diz uma história que eu não sei se é verdade, já li várias vezes. Diz uma história que lá no Oriente, antigamente, agora não. Diz que antigamente os pastores, quando as ovelhinhas davam muito trabalho, ele pegava e quebrava a patinha dela. Não sei se isso é verdade, estou contando o que eu ouvi, o que eu li. Quebrava a patinha dela. Foge agora que eu quero ver. Aí ela não tinha mais como fugir. Só que o pastor tinha um trabalho duplo. Ele tinha que arrumar a perninha dela e carregar ela no colo. Mas estava perto dele, não fugia, ele não tinha que sair correndo para alcançar ela. Vocês estão entendendo? Trazendo para cá. Na igreja tem umas ovelhinhas manhosas, irmão. Sei não se o pastor não vai ter que quebrar sua patinha, viu? Sei não, viu? Brincadeira, irmãos. Mas na igreja costuma ter ovelhinhas manhosas. No aprisco do Senhor costuma ter aquelas ovelhinhas que... não sei e tal. O pastor fala e ela está sempre querendo fugir. Ele vai lá, cerca, vem para cá, filho. Ó, filho, o caminho é aqui, ó, vem para cá. Esse aqui é o caminho, eu vou por aqui. Não, o caminho é aqui. Dá um trabalho, irmão. Mas eu creio que não vai precisar quebrar a patinha, não. Só um ensinamento bom já resolve o problema. Amém, irmãos? Então é isso. O pastor, ele precisa cuidar das ovelhas, mas elas são teimosinhas. E aí a gente precisa ensinar. Irmãos, vem para o ensino bíblico. Terça-feira tem um estudo bíblico, que é uma bênção, irmão. Olha, você precisa de vir para aprender. Quando chega aqui, pastor, a irmã Maria, o irmão José, o pastor Joaquim chega aqui. Às vezes tem 4, às vezes tem 2, às vezes tem 3. Por que isso, pastor? Teimosia de ovelha que não quer aprender. Teimosia de ovelha que não quer aprender. A gente está aqui para ensinar, irmão, de graça. De graça, a gente não cobra nada para ensinar. Nós estamos ensinando agora sobre o crente que ora. Né, Maria? Irmão. Mas a ovelhinha não vem, irmãos. Aí você vai lá, a ovelhinha está comendo um capim lá que está meio contaminado. Está bebendo uma fonte lá que está meio desmantelada. Com isso eu quero convidar vocês para vir na terça-feira às 20 horas aprender. Venham na terça-feira, vocês não vão se arrepender. Vai ser bênção, amém, irmãos? Glória a Deus. É isso aí. Vamos lá. Vida de oração e estudo. O pastor tem que estar sempre dedicando tempo de oração e estudo da Bíblia. Porque fazendo assim, irmãos, ele vai guiar a ovelha e ele vai ser um modelo de vida. Um modelo de vida a ser seguido. Vai ser um modelo. Ele não vai ser o modelo. Vocês entenderam isso? Ele vai ser um modelo. Alguém que você pode olhar e falar, puxa vida, eu vou tentar fazer igual. Porque o modelo, artigo definido, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo.
Quando te fala um modelo, pode ser eu, pode ser o pastor, pode ser qualquer um dos irmãos, pode ser um modelo, um referencial para outra pessoa. Você pode ser uma referência para alguém na sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Entendeu? Então isso é muito importante a gente saber. Gestão familiar e testemunho. Ei, pastor. Gestão familiar e testemunho. Nós temos que cuidar bem da nossa casa. Primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, como pastor, é cuidar bem da nossa casa. A capacidade de governar a casa, demonstrar fidelidade conjugal. Deve ter também boa reputação externa, sendo respeitado pelos que não são da igreja. Tem alguém aí que quer ser pastor, irmão? Levanta a mão aí. Tiago, corajoso varão, isso aí. Só o Tiago. Ser pastor é muito difícil, não é não, irmão? Ser pastor é honra. Ser pastor, aleluia, é ter a bênção do Senhor em nossas vidas. Se alguém aí se candidatar a querer ser pastor, né, pastor Leandro? Pastor Leandro vai encaminhar para estudar, para ser um futuro pastor. Hoje em dia, irmãos, cadê a juventude? Algum dos jovens aí quer ser pastor? Algum dos jovens aí quer ser pastor? Não? Pergunta para eles assim, algum dos jovens quer ser jogador de futebol? É, irmãos. Pois é. É assim que funciona, irmãos. Mas o pastoreio é algo gratificante. E para parecer que está terminando aqui, irmãos, coragem e proteção. Ele age como pastor que protege ovelhas dos lobos, viu? Ele age como pastor que protege a ovelha do lobo. Lembra de Davi, irmão? Davi estava pastoreando a ovelha do seu pai, Jessé. E não apareceu um lobinho lá não, viu? Lá apareceu um urso e um leão. Brabão ainda, hein? Mas Davizinho falou, aqui não. Aqui não. Eu sou o pastor desse rebanho e ele é o meu pastor. Aqui você não vai tomar ovelha não. Davizinho foi lá e matou o urso, matou o leão. E aparece o incircunciso querendo vencer Israel. Ele aparece lá de novo e fala, aqui não. Existe um pastor em Israel. E em nome do Senhor dos Exércitos eu vou a ti. E vencer o gigante. Isso é proteção, irmãos. Isso é proteção. Mas hoje não tem lobo. Será? Hoje não tem leão. Será? Os leões hoje mudou de tática, irmão. O urso também, o lobo mudou de tática hoje. Eles não aparecem mais fazendo aquela caretona, não. Eles aparecem bonitinho. Ó, esse texto aqui está dizendo isso. Você aprendeu errado. Seu pastor te ensinou isso aqui, mas esse texto aqui está dizendo assim. Então os lobos hoje, eles agem com falsos ensinos. São falsos mestres, falsos orientadores. São orientadores que querem desviar você da verdade. Quer te levar para um evangelho coach. Sabe aquele evangelho mais light. O evangelho mais sucão, né, irmãos? Que você toma aí. Mas o evangelho da Bíblia, irmãos, é feijoada. É feijoada. O evangelho da Bíblia é renúncia, não é? Não é renúncia? O evangelho da Bíblia é renúncia.
Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, toma um sucão, não é isso? Toma uma batida de maracujá lá que vai ficar. Não. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Deixa eu concluir aqui, irmãos, que nós temos algumas coisas para fazer. O pastor cuida de todos vocês. O pastor, ele está sempre sendo cobrado em tudo que que as ovelhas precisam. Mas deixa eu te falar uma coisa. São poucos os que se aproximam do pastor e diz: pastor, o que você precisa? Pastor, você precisa de alguma coisa? Como você está? Teve uma época que eu fiz uma cirurgia e nós tínhamos muitos pastores no campo e eu fiquei meio ruinzão em casa. Pastor, eu recebi uma visita, porque eu sou pastor, eu não sou ovelha. Mas deixa eu dizer para você, ovelha, o seu pastor precisa do seu carinho. O seu pastor precisa que você se aproxime dele. Ele não é brabão, não. Não, ele não é brabão, não. Quando eu cheguei na última igreja que eu pastoreei, o pessoal ficou meio assim: vixe, esse pastor tem cara de mal. Ficaram assim comigo, irmão, esse pastor tem cara de mal. Eu sério lá. Esse pastor tem cara de bravo. Eu tenho cara de bravo, irmãos? Não, seja sincero, eu tenho cara de bravo? Eu acho que não tenho cara de bravo, mas para o povo lá eu tinha. Eu acho que era o terno, irmão. Acho que era o terno, a gravata, sei lá. Não sei. Não sei o que era. O povo olhava: esse pastor é mau, um cara de bravo. Mas depois que me conheceu, irmão, misericórdia. Bênção de Deus. É assim que funciona. Então o pastor, ele precisa também ser cuidado. Nós tivemos casos de pastores em nosso campo, em nosso ministério, no ministério de Madureira, o qual eu participava, que entrou em estado de depressão por falta de cuidado. Não da membresia em si só, mas de toda a liderança, de todo o estado, dos pastores que comandavam o estado. Se não me falha a memória, teve um até que devido ao estado de decadência que ele ficou. Ei, irmão, eu sei que vocês vão dar risada agora, alguns que sabem, estão sabendo o que vai acontecer. Pastor não é super-homem. Pastor não é super-homem. Pastor tem sangue na veia igual você, irmão. Pastor não tem sangue de querubim. Ele fala surubim. Surubim é um peixe, irmão. Pastor tem sangue humano, irmãos. Pastor tem sentimento. Pastor sente dor. Pastor sente fome. Parei por aqui. Tá bom? Então pastor é pastor, irmão, é um ser humano. Ele só tem uma responsabilidade maior do que às vezes você tem. A responsabilidade de conduzir o rebanho. Só isso. Mas ele é um ser humano. Precisa ser cuidado também. Amém, irmãos? Então aqui eu encerro essa ministração. E eu quero orar com vocês. Posso orar com vocês? Se coloquem de pé, por gentileza. Pastor ainda não. Quero orar com vocês, orar pelos irmãos que estão assistindo pela live. Já estaremos também encerrando a live. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, amado Pai,